tout sera parfait. J'arrête pas d'oublier que je suis déjà arrivée. Et je peux respirer, il n'y a rien qui me court après. Je suis là pour kiffer, faire de l'art sans me blesser. Je veux me libérer et mieux me diriger. Je veux sortir de cette cage et je veux tourner la page. Réussir à m'aimer, apprendre à m'accepter. Tous mes côtés pour m'équilibrer, trouver ce que chercher. Eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês lá no Instagram pra responder pra vocês em vídeo. Surgiram várias perguntas muito legais e eu selecionei algumas pra falar pra vocês, mas eu queria fazer de uma forma mais descontraída, mais diferente e de uma forma sem eu estar pensando na ordem das perguntas. Então a minha cabeça criativa pensou, por que não fazer cartinhas com as perguntas e a gente vai sortear elas aleatoriamente. Eu e o Sérgio tá aqui pra me ajudar e responder pra vocês. Mas antes a gente vai comer, daí eu volto pra responder pra vocês. Je veux sortir de cette cage et je veux tourner la page. Réussir à m'aimer, apprendre à m'accepter. Tous mes côtés pour m'équilibrer, trouver ce que chercher. São 14 perguntas, eu não sei se eu vou responder todas, mas a gente vai ir aqui brincando e sorteando e respondendo de forma aleatória. Quem vai escolher a cartinha é o Célio, que tá atrás das câmeras, e eu não faço a mínima ideia de qual vai ser a primeira e a segunda sorteada. Tô nervosa. Quais os principais planos pro futuro? Eu queria dizer que eu não pensei em nenhuma resposta, tá? Vai ser tudo bem orgânico, natural e sem roteiro. Então vamos lá, quais os planos para o futuro? Acho que os planos para o futuro nosso, acho que primeiro é estabilidade financeira, procurar formas de a gente se estabelecer melhor financeiramente e sobreviver nessa cidade, que é uma cidade que está cada dia mais perigosa, mais cheia de, enfim, vários fatores. Mas eu acho que os planos para o futuro, em questão de crescimento, é crescer mais esse canal e nós como casal é crescer mais profissionalmente, sermos cada vez mais reconhecidos pelo nosso trabalho de ambos, né? Tem algumas metas para esse ano, mas acho que a questão mais é crescer profissionalmente e estabilidade financeira. Acho que esse é o principal plano para o futuro. Alguma tendência do YouTube que você adorava, mas que sumiu? Não sei. Eu acho que eu não consumia tanto YouTube há uns anos atrás. Eu acho que eu comecei a consumir faz, tipo assim, rigorosamente, eu acho que faz uns 5 anos que eu comecei a consumir muito. Na minha época de adolescente eu não consumia tanto. Mas o que eu sinto, tem uma tendência que saiu e que tá tentando voltar agora, mas que eu acho que não sei se tem tanta força de voltar de fato, que é os conteúdos mais sem muita produção, assim. E que é o passado do YouTube, né? Mas eu sinto que hoje ele tenta voltar, mas não sei se ele vem. E que eu até já tentei, mas eu não consigo. Pra mim tem que ter uma produçãozinha, tem que ser uma edição mais elaborada, uma gravação mais pensada. Enfim, acho que é isso, assim. E tu, amor, tem alguma tendência no YouTube que sumiu e que tu sente falta? Cara, eu não lembro. Eu sempre consumi muito Casey, né? O Casey Neistat, mas eu não... E ele parou, né? Ele não faz mais vídeos, é muito raro. Mas... Não lembro, não sei qual é a tendência, uma tendência que parou. Porque a tendência que tá hoje, quem criou foi o Casey, né? Então ela não parou. Não faço ideia. É isso, pergunta complexa. Ui! Ih! É essa? Não. Ser essa? Tem que ser essa? Caiu. Tem que ser essa? Uhum. Ai, meu pai. Essa acho que é a pergunta mais profunda que tem neste leque. Você não fala muito da sua família, como é a sua relação? Então, vou tentar resumir muito resumidamente e rápido. Meu pai e minha mãe já faleceram, e minha mãe faleceu quando eu tinha 24 anos, meu pai 4 anos depois, quando eu já tinha 28. E desde que a minha mãe faleceu, meu contato com a minha família deu uma afastada. Por quê? Minha mãe era o ponto central dessa família. Ela que, enfim, ela era
pilar. E quando ela faleceu, muitas coisas aconteceram, muitas tretas, muitas intrigas aconteceram. Eu acho que são coisas que normalmente só acontecem quando o pilar central dessa família vai embora. Acho que só quem já passou por isso consegue entender. Então hoje meu contato com a minha família se resume a poucas pessoas e tá todo mundo lá na minha cidade, lá no sul, lá em Porto Alegre. Então acontece que hoje meu contato com essa parte da minha família que eu ainda falo, que eu ainda tenho uma boa relação, ela acontece muito digitalmente e pouco, assim, eu diria. Mas existe, eu tenho família, só que realmente não são presentes, porque eu tô aqui e eles estão lá. Enfim, resumidamente, é isso. E próxima pergunta. Escolhe, amor. Eu vou pegar essa daqui, ó. Nossa, só tá vindo perguntas pessoais. Vocês, sério, pretendem ter filhos? Responde, amor. Pretendemos, uai. Uai. Até veio o Mineirês aqui. Pretendemos, né, não? Não, a gente Mas conta melhor, amor. A gente pretende sim ter filhos, porém não agora. Eu acho que ainda não é a hora. Apesar de ter aquela coisa do relógio biológico, eu já vou fazer 33 anos e tal. Mas a minha mãe me teve com 37 e eu acho que a tendência é as mulheres terem filho cada vez mais tarde. Eu acho que já não tem mais tanto essa coisa da idade. Então, assim, sim, queremos ter, mas não agora, não por esses anos. Qual foi o lugar ou experiência mais memorável da viagem para Buenos Aires? Então, essa pergunta, ela me fez refletir um pouco, porque assim, eu acho que da viagem em si, acho que teve várias coisas legais, mas eu acho que uma coisa que foi... Eu acho que é um momento que pega um gancho com a pergunta da família, que é que existe Natal sem estar com a sua família de base, sabe? Sua família de sangue. Que é um assunto que todo ano eu penso sobre isso, que eu acho que existe sim Natal sem estar com a sua família base, e passar o Natal lá, só eu e o Célio, me fez perceber que, tipo, essa é a família que eu tô construindo. Essa é a nova família. Que fofo! Tipo, essa é a nova família da minha vida, entendeu? A minha família base, ela, que nem eu falei, eu acho que eu nunca mais vou passar o Natal com eles. E tá tudo bem, eu acho que as coisas na vida mudam. E família, acho que é quem a gente escolhe. E passar o Natal nessa nova fase de família, acho que isso foi o mais memorável. Foi o primeiro Natal que a gente passou juntos, só nós dois. Acho que esse foi um momento especial. Quer que eu escolha agora? Vocês sabem onde fazer manutenção de câmera analógica em São Paulo? Eu acho que esse eu não tenho dúvidas de indicar os meninos lá do FFV, Festival de Filmes Vencidos, vai estar aqui na tela. Eu não sei se eles fazem manutenção de todas as câmeras, mas eu acho que uma manutenção mais básica, ou enfim, eu acho que vai lá, que eles vão te ajudar, e se eles não souberem, eles vão dar um jeito de te ajudar de alguma forma, porque eles são incríveis. Escolhe. Essa daqui, ó. Depois dessa viagem, tem algum outro destino que já está nos planos? Acho que tem tantos destinos que estão nos planos. Cara, tem muitos lugares que a gente gostaria de ir. O que nos falta agora é planejar financeiramente, o tempo, trabalhar muito para conseguir ir. Mas eu acho que um dos destinos que a gente gostaria muito de ir esse ano é passear pela Europa. Ambos já fomos, mas gostaríamos de ir de novo. Gostaríamos de... Tem um destino muito que eu acho que tá clássico, que muita gente quer ir, que é Japão. O que mais, amor? Tailândia. Indonésia. Tailândia, Indonésia. Mas assim, nada programado, nada... Infelizmente, nada planejado ainda, mas muitas vontades. Eu vou nessa daqui, ó. Juro, seu canal no YouTube é reconfortante e me inspira a ser criativa. Obrigada, eu acho que essa é a intenção, assim, é inspirar as pessoas, até abrir o sol, é inspirar as pessoas a criarem, a serem criativas, a verem imagens bonitas, verem mais a nossa rotina e principalmente das coisas que eu gosto, que a gente gosta, na verdade, e que isso faça outras pessoas se inspirarem também e serem criativas. Acho que o propósito está bem encaminhado. Muito obrigada. O que te inspira quando está sem criatividade?
Eu acho que viver, assim, eu acho que eu até já falei isso em outro vídeo, que eu acho que a criatividade, ela tá em todos os lugares, assim. Eu acho que, na verdade, depende do que eu tô sem criatividade. Tô sem criatividade pra fazer um vídeo, normalmente eu vejo outras coisas de vídeo que tentam me inspirar, outros, se eu quiser fazer vlog, outros vlogs ou outros vídeos temáticos do que eu quero criar. Isso faz a minha criatividade aflorar. Agora, eu tô sem criatividade pra desenhar. Daí eu olho referências, é mais geral, assim, eu olho muita revista. Eu acho que pra desenhar é muita coisa visual, filme, animação. Mas eu acho que quando a gente tá naqueles bloqueios, assim, em geral, não tem nada pra fazer não, gente. Viver, descansar, dormir muito, sabe? Fazer coisas nada a ver, por exemplo, sei lá, fazer um crochê, sei lá, ler rótulo de shampoo. Qualquer coisa pode liberar a criatividade quando tu tá naqueles bloqueios reais. Mas eu acho que um bom descanso ajuda, assim. Você filma com que câmera e se usa no automático? Eu uso uma Fujifilm X-S20, que é a que vocês estão vendo gravar agora. É uma câmera da Fuji, que ela é para vlog, para foto, tudo junto. Ela é uma mistura de câmera que filma e tira foto. Eu gosto muito dela, eu escolhi a dedo. Não, eu não filmo no automático. Eu filmo em F-Log e eu faço color grading em cima, que graças a Deus eu aprendi isso com meu namorado e deixa a qualidade... Na verdade, agora é meu marido. Não acostumei ainda, galera. E que deixa a qualidade muito melhor, me dá muito mais possibilidade de fazer cor e deixar ela com essa carinha que vocês gostam aí, essa texturinha, essa corzinha. Que vocês devem estar vendo aqui a diferença que eu vou botar aqui pra vocês. Essa estética que vocês gostam e que eu amo muito e eu tô cada vez aperfeiçoando mais. Então, meu setup eu filmo em F-Log e eu faço color grading em todas as imagens, take a take, cena a cena, no detalhe, com amor. Quanto gastaram em BA? A gente gastou... Quanto é que foi o Airbnb? Puta, eu não vou lembrar. O Airbnb, se eu não me engano, foi 1.800 e no total a gente separou 5 mil reais pros 10 dias para gastar lá, fora o Airbnb. A gente conseguiu gastar esses 5 mil, passou muito pouco e então esse foi o valor que a gente levou. Meu Deus, calma, carro quente. Caralho, mano. Como você começou a pintar, tirar fotos, criar artes em geral? Cara, eu acho que eu não sei quando eu comecei de fato, mas eu acho que foi uma coisa meio natural. Quando eu tava no ensino médio, que eu comecei a me interessar por fazer estampas, e daí eu comecei a brincar de fazer estampas à mão mesmo. Daí eu comecei a me interessar por arte, acho que depois disso, mas foi ali meio no ensino médio e depois da faculdade, quando eu fiz design de moda, se aprofundou, tanto que eu trabalhei com estampas muito tempo. E a fotografia, eu preciso confessar que eu já tive a fase de querer ser fotógrafa. Então, na minha fase inicial adulta, eu tentei ser fotógrafa de festa e eventos, mas daí eu não perdurei, não foi pra frente. Então, ela sempre esteve meio intrínseca. Porém, eu não me considero uma fotógrafa não, tá, gente? Eu só sou uma amante. Amor, me ajuda a escolher as laranjas? Vou deixar assim pra tu não escolher. Essa aqui. Você e Célio casaram? Sim, gente, a gente casou. Uma cerimônia muito discreta e simples. Vou deixar aqui uns registros passando algumas fotos, alguns momentos. E aí, primeiro pedaço? O primeiro pedaço vai pra mim, né? Sou a noiva. Foi simples, bonito e especial e marcante para este momento. E foi isso, casamos. E é isso. Agora a última. Qual marca tu indica para quem quer começar a experimentar cafés com mais qualidade? Então, eu acho que eu indico começar a ir em cafeterias. Começa a ir em cafeterias de café especial e daí você compra cafés dessas cafeterias, porque uma marca em específico eu não sei indicar não. Mas foi assim que a gente começou e foi assim que a gente se viciou e hoje a gente só toma café especial. Então eu recomendaria isso. Vá em cafeterias de café especial, pergunte para os baristas, converse com os baristas para você entender melhor sobre o que você está tomando.
e compre o café desta cafeteria. E de preferência em grão, com um moedor que você tem que comprar e ter em casa, porque fica muito melhor. Eu acho que essa é a maior diferença de consumir um café especial.